Olá, bem-vindos àqueles que gostam de falar um pouco sobre matemática e conceitos básicos. Aqui vão alguns deles: noções de análise combinatória, princípio fundamental da contagem e alguns exemplos. Análise combinatória estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento ou evento. Associada à probabilidade e estatística, torna-se instrumento poderoso em importantes tomadas de decisões nas áreas empresariais e governamentais. Técnicas de contagem são basicamente dois tipos de agrupamentos que podem ser feitos. Primeiro, leva em conta a ordem dos elementos dentro de um conjunto ou agrupamento. Exemplo, a casa na rua X de número 120 é diferente da casa na rua X de número 210 ou de número 102. Os números 035.534 e 305.534 da Loteria Federal são diferentes. As senhas alfanuméricas importa a ordem. Essa senha GAD 4545 é diferente da senha AGD 4545, que é diferente da senha GAD 5445. 2. Não leve em conta a ordem dos elementos dentro do agrupamento. Exemplo, a escolha de uma equipe para divulgar ações contra a dengue, João, Pedro e Liz, independe a ordem das 3 pessoas dentro do grupo. As 3 pessoas farão o mesmo trabalho. O sorteio dos 6 números da Mega Sena, sorteados 6, 13, 02, 20, 34, 45 ou 2, 45, 13, 34, 20, 06, em ambos os casos, quem marcou esses números ganhou o prêmio, independente da ordem. Princípio fundamental da contagem, e para isso vejamos alguns exemplos. Uma casa tem 2 portões de entrada para o jardim e 3 portas de entrada para a casa. De quantos modos diferentes podemos entrar nessa casa? Então, observem que, se eu escolher esse portão de entrada para o jardim, eu tenho para dentro da casa 3 possibilidades. E acaso eu escolha o outro portão, eu terei novamente 3 possibilidades, ou seja, eu tenho 6 modos diferentes que eu poderia resumir: 2 portões vezes 3 entradas para casa, 6 modos diferentes. Agora vamos supor de quantos modos diferentes podemos entrar e sair dessa casa. Então, observem que, para uma maneira de entrar na casa, existem maneiras de sair 6 novamente. Se eu escolher esse caminho que está aqui em amarelo, eu terei 3. E se eu escolher esse caminho que está aqui em cinza, mais 3, resultando que, para este modo de entrada aqui em azul, eu encontrei 6 modos diferentes para sair. Como eu tenho 6 modos de entrada e para cada modo 6 modos de sair, 6 vezes 6, 36 modos diferentes de entrar e sair dessa casa. E agora, de quantos modos diferentes podemos entrar e sair dessa casa sem utilizar o caminho de entrada como volta? Sem poder sair pelo mesmo caminho que entrou, para cada modo que entrar, terá 5 caminhos apenas para sair, porque eu tenho que excluir o caminho que eu entrei. Dessa forma, 6 vezes 5, eu tenho 30 modos. Assim, se eu tiver 3 calças, uma saia e 2 blusas, posso me vestir de 4 vezes 2
8 modos diferentes. Porque se eu tenho 3 calças e uma saia e 2 blusas, se eu usar essa blusa e combinar com as 3 calças mais a saia, eu tenho 4 modos. Se eu utilizar a outra blusa, eu tenho mais 4 modos, ou seja, eu tenho 4 vezes 2, 8 modos diferentes. E se tiver 2 calçados para combinar, então meus 8 modos de vestir eu posso ainda combinar com os 2 calçados, resultando em 16 modos diferentes de me vestir. Princípio fundamental da contagem. Se um acontecimento ocorre em 2 etapas sucessivas, independente uma da outra, e a primeira etapa ocorre de M modos, a segunda etapa ocorre de N modos, então o número de ocorrências desse acontecimento é M vezes N. Esse princípio pode ser estendido para mais de 2 etapas, ou seja, para P etapas sucessivas. Dos exemplos vistos anteriormente, combinando as maneiras de se vestir, A. Blusas, B. Calças e saias, C. Sapatos, nós temos 3 etapas, independente uma da outra. Considerando o exemplo de entrar e sair da casa, temos 4 etapas, 2 entradas para o jardim e 3 para o interior da casa, 3 para sair do interior da casa e 2 para estar na rua, ou seja, temos 4 etapas. Outros exemplos. Exemplo 1. Tenho 3 blusas e 4 calças. De quantos modos diferentes posso me vestir? E se eu quiser combinar com 3 pares de sapatos e 2 lenços? Bom, com as blusas e calças eu posso me vestir de 3 vezes 4, 12 modos diferentes. Agora, se eu for combinar blusa, calça, sapatos e lenços, então eu tenho 3 blusas vezes 4 calças, vezes 3 lenços, vezes 2 sapatos. Eu poderei me vestir de 72 modos diferentes. 2 equipes de basquete A e B vão decidir um campeonato pelo sistema melhor de 3. Fazem no máximo 3 jogos, sendo que será vencedora a equipe que obtiver 2 vitórias. Quantas são as possíveis sequências de resultados? Se no primeiro jogo ganhou a equipe A, ainda no segundo eu posso ter a ocorrência de A e B. E no terceiro, se ganhou A e A, poderia ocorrer A ou B. E se ganhou B, poderia também ocorrer A ou B. Se ganhou a equipe B na primeira etapa, ainda eu posso ter na segunda etapa a ocorrência de A e B. E na terceira etapa, se ganhou B e A, eu posso ter ocorrência de A e B. E se ganhou B e B, eu posso ter ocorrência de A e B. Sendo que será decidido pelo melhor de 3, essa jogada aqui estaria fora, porque com 2 jogos já estaria a equipe A sendo a campeã. E nesse caso, também se ganhou a equipe B e a equipe B, então a equipe B seria a campeã, sem necessidade da terceira etapa. Sendo assim, 2 possibilidades na primeira etapa, né, A ou B, 2 possibilidades aqui na segunda etapa, 2 possibilidades aqui na terceira etapa, tirando aquelas 2, ou seja, 8 menos 2, 6 possibilidades. A combinação de um cofre é uma sucessão de 3 dígitos escolhidos dentre os elementos do conjunto 0, 1, 2 até 9. Estes 10 dígitos estão gravados num disco à porta do cofre. Se uma pessoa quer abrir o cofre, lembra-se apenas que o segredo é formado por 3 dígitos diferentes. Quantas tentativas no máximo terá que fazer? Bom, se são 3 dígitos diferentes, na primeira opção ela pode escolher um dos 10 dígitos. Uma vez que escolheu um dígito aqui ela vai poder escolher só 9, porque são dígitos diferentes.
Se pudessem ser dígitos iguais, se repetiria aqui o 10. E aqui na terceira, ele pode escolher entre 8 dígitos, porque ele já usou um aqui, sobraram 8, que são diferentes daqueles que ele usou ali. Ou seja, ele teria que fazer 720 tentativas para acertar a combinação do cofre. E se ele ainda lembrar que o segredo não começa com 0, então nessa primeira casa aqui ele vai poder usar um dos 9 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ele não poderá usar o algarismo que usou aqui, mas ele pode incluir o 0 aqui agora, por isso 9 algarismos. E resta para ser usado na terceira casa 8 algarismos. Ele terá que fazer 648 tentativas. E quantas senhas de 8 algarismos podemos formar? Vejam, como ele não falou que os algarismos têm que ser distintos, eu estou supondo que possam ser repetidos. Então, eu posso colocar aqui um dos 10 algarismos, um dos 10, um dos 10, um dos 10, assim sucessivamente, formando 8 caracteres, né? Isso dá um resultado de 10 elevado à oitava potência, que é o número 1 mais 8, 0, que vai dar 100 milhões de senhas possíveis, diferentes uma da outra. Dos números naturais de 3 algarismos, no sistema de numeração decimal, quantos têm algarismos repetidos? Bom, se são 3 algarismos e supondo que eles não comecem com 0, que um número que começa com 0 não seria de 3 algarismos, então aqui eu tenho 9 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, eu tenho 900 números nesse formato, com 3 algarismos. Sem repetir algarismos, eu teria, não começando com 0, aqui eu posso colocar 9 números, aqui eu já posso incluir o 0, então o que eu coloquei daqui sai, mas eu posso, incluindo o 0, são mais 9 números, vezes 8, porque eu já usei aqueles, 648 possibilidades. Isso aqui sem repetir algarismos. Pego todos os algarismos, que são 900, tiro os 648, que não tem repetição, sobram 252 algarismos com repetição. Dispostos em ordem crescente e os números de 5 algarismos distintos que se obtém permutando os dígitos do conjunto 2, 3, 4, 8, 9, que lugar ocupa o número 43.892? Percebam que os números que começam com 2 e 3 estão atrás do número 43.892. Se eu fixar aqui o número 2, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 números para escolher e colocar aqui. Como são algarismos distintos, aqui eu escolho um dos 4, um dos 3, um dos 2 e o último, resultando em 24 algarismos antes. Começando com o número 3, e agora quem vem para cá é o número 2, eu tenho novamente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 possibilidades. Começando com 4, 2, que também está antes do 4, 3, eu tenho ali 3 algarismos para jogar aqui, então eu tenho 6 possibilidades. Começando com 4, 3 e 2, então sobram aqui 2 possibilidades. E ainda tenho 43.829 antes do 43.892, ou seja, 24 mais 24, 48, com 2, 50, com 6, 56, com esse daqui 57, e esse número aqui vai ocupar então o 58º lugar. Consideremos 3 pontos não alinhados. Quantos triângulos podemos formar? Observemos que pouco importa a ordem dos pontos A, B e C, dando nome aos triângulos, pois
O triângulo ABC, ACB, CAB, CBA, BCA e BAC é o mesmo triângulo. Se importasse a ordem, teríamos um dos 3 pontos, um dos 2 pontos, o ponto que sobrou, resultando em 6 triângulos. Como não importa a ordem, a gente divide pela não importância da ordem desses 3 pontos. 3 vezes 2 vezes 1. E eu tenho apenas um triângulo. E se considerarmos 4 pontos não alinhados, quantos triângulos podemos formar? Observemos que não importa a ordem dos pontos A, B, C e D. Temos os triângulos ABC, ABD, BCD e ACD. Ou seja, se importasse a ordem, eu colocaria aqui um dos 4 pontos, um dos 3 pontos e um dos 2 pontos, uma vez que para formar um triângulo eu preciso de 3 pontos. Então, eu teria 4 vezes 3 vezes 2, 24, dividido pela não importância da ordem dos 3 pontos. Então, quem são os 3 pontos? 3 vezes 2 vezes 1, e eu posso formar, então, 4 triângulos. E se considerarmos 6 pessoas, João, Maria, Suzy, Tati, Cris e Mirna, onde devo escolher 4 para formar uma comissão. De quantos modos posso fazer a escolha? A ordem das pessoas não vai importar na comissão. Então, como eu vou escolher 4 pessoas, mas eu posso escolher entre 6. Então, aqui eu escolho uma das 6, uma das 5, uma das 4, uma das 3 e divido pela não importância da ordem dessas 4 pessoas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um resultado de 15 modos diferentes eu posso escolher essa pessoa. Aqui eu coloquei os modos diferentes, que num caso de números maiores, fica praticamente impossível fazer isso. Com esse raciocínio, calculamos as possibilidades da Mega Sena, onde podemos escolher 6 números entre 60, não importando a ordem. Então, eu coloco aqui um dos 60 números, aqui um dos 59, uma vez que essa bolinha não retorna naquela esfera. Uma vez que se extraiu esse número, ele não retorna, então ele não vai se repetir. Então, aqui eu tenho 59, 58, 57, 56, 55, dividido pela não importância da ordem desses 6 números dentro do agrupamento, que vai resultar em 50.063.860. Daí você ter uma chance em 50.063.860 se jogar um bilhete com 6 números. Acaso apostemos 7 números, as chances aumentam. Por quê? Porque eu tenho que dividir pela não importância dos 7 números dentro do grupo. Então, daí dá um resultado de 7.151.980. Vejam que se eu dividir aqueles 50.063.860 por 7.151.980, dá 7. 7 vezes mais chance de ganhar. Daí que quando você aposta 7 números, se a aposta simples é 4,50, com 7 números você vai pagar 7 vezes 4,50, dando um resultado de 31,50. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente, notem que aqui importa a ordem, porque ele está falando de sequência de músicas. Então, se ele tocou uma das 10 músicas, depois eu vou pegar uma das 9, uma das 8, das 7, das 6, o que vai dar esse resultado aqui de 3.628.800 dias, que se você converter em anos e em séculos, dará uma resposta de 100 séculos.
O destino baralha as cartas e nós jogamos. Obrigada, até a próxima!